Seja o Senhor a falar através dele, amém? Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Pai, pela disposição do teu servo e da sua família em estar conosco. Senhor, muito obrigada por este momento, Senhor, em que vamos compartilhar o pão do céu, a palavra viva. Que seja o Senhor a ministrar através do teu servo e que nossas vidas sejam edificadas e purificadas, porque este é o papel da tua palavra. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dito, tu dissestes. Obrigada, Senhor. Amém. Muito bem-vindo. Aleluias, graça e paz, amada igreja. Louvado seja o Senhor, a honra é toda minha, amém? De fato, é muito temível estar aqui. E eu louvo ao Senhor por essa oportunidade, amém? Antes de tudo, eu quero honrar a nossa amada e preciosa reverendíssima arcebista Luciana de Toledo, aos demais arcebispo João Rafael, também o arcebispo Conrado, bispa Cidinha, supervisora Mariene, supervisora Ellen, e a todos os demais pastores, amém? Pastores auxiliares, evangelistas, toda a amada igreja que se reúne aqui hoje e aqueles que também estão pelas mídias sociais, amém? Vi esse ato tão poderoso que foi a apresentação desta criança tão maravilhosa. Me lembrei, quando estávamos ali em Londrina, nós fizemos um projeto para as crianças que tinha o seguinte tema: uma viagem rumo à cidade celestial. E naquela história, nós contamos, e tem tudo a ver com o que vai ser ministrado hoje, por isso eu achei muito poderoso, que tudo tem um começo, amém? E naquela história, havia um porto, chamado início da vida. E todos nós começamos daquele porto. Pegamos o nosso barquinho e rumamos num grande oceano, chamado o percurso da vida, que tinha por final chegar até o continente eternidade. E lá havia 2 países. O país que chamava Cidade Celestial e o país que chamava Inferno. E todos nós começamos e rumamos esse caminho. E nesse caminho, nós iríamos encontrar várias ilhas. A primeira era a ilha da doutrinação, onde nós receberíamos as nossas primeiras informações, amém? Ali havia vários professores, mundanismo, mas também havia uma professora que chamava cristã, aleluia. Depois, nesse percurso, havia os piratas, que eram os agentes malignos. Havia também o capitão evangelista, amém? Havia a ilha pecado, a ilha igreja, que tinha o pastor. E nessa história, amados, o final dela tinha um destino. E nós, durante esse percurso, é o que definiria em qual porto nós iríamos atracar. O porto, a porta do inferno ou a porta, os portões celestiais. Amém? E é sobre isso, amados, que eu quero compartilhar algo com os amados. O Senhor tem nos amado, amém? Os irmãos creem nisso? O Senhor tem nos amado. Os servos do Senhor têm nos alertado sobre esse momento tão crítico que nós vivemos e sobre quão crítica é a nossa preparação. Porque é ela que vai definir qual porto nós iremos atracar. Amém? O Senhor fala, todos nós começamos maus. Efésios capítulo 2 diz que todos nós estávamos mortos em nossos pecados, seguindo o curso deste mundo. Amém? E por natureza éramos destinados à ira. Mas no verso 4 ele diz, pelo muito amor com que o Senhor nos amou, deu-nos vida através de Cristo. Todos nós começamos mal, mas o Senhor nos encontrou e mudou a nossa história. Amém?
Mas isso não necessariamente quer dizer que está tudo bem. Porque a palavra de Deus diz, em Mateus capítulo 24, aquele que perseverar até o fim, esse sim será salvo. Indicando que há uma trajetória, há um caminho, e é somente o final que vai determinar. Amém? 1 Coríntios também fala que aquele que está de pé, cuide que não caia. Aleluia. E essa mensagem de hoje, amados, tem como propósito trazer a responsabilidade da salvação na minha e na sua vida. Uma mensagem que traz um alerta, mas também que traz um encorajamento e uma esperança. Amém? O percurso da nossa vida, amado, há muitos desafios. Primeiro, de se permanecer no Senhor. Também tem o trabalho do Senhor de alcançar almas. Aquelas que estão lá fora, que nós sequer conhecemos. Aquelas que faz parte da nossa parentela ou que faz parte da nossa família. Amém? Então essa mensagem, peguem isso, amados, tem como objetivo que o Senhor nos ajude nesta manhã, de trazer um alerta, de trazer encorajamento, de trazer esperança. Amém? Abra a palavra de Deus no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Nós vamos ler muitos livros, amém? Muitos textos. Os amados se preparem. Eclesiastes capítulo 7, verso 8. Amém? Verso 8. Depois nós vamos retornar para o mesmo capítulo 7, no verso 1 ao 3. Aleluia. Eclesiastes capítulo 7, verso 8 diz: o fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Amém? Eu quero repetir. O fim das coisas é melhor que o seu início, e o paciente é melhor que o orgulhoso. Aleluia. Esse texto, ele vem em cima de uma base. Se nós voltarmos para o verso 1, ele diz assim: o bom nome é melhor do que um perfume finíssimo, e o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento. Aleluia. É melhor ir a uma casa onde há luto do que uma casa onde há festa. Pois a morte é o destino de todos. E olha o que ele diz agora: os vivos devem levar isso a sério. Amém? Eu vou repetir. E os vivos, que é eu e você, devemos levar isso a sério. Aleluia. Amém, amados? E nós vamos ver aqui, amados, alguns exemplos de pessoas que começaram bem, mas elas terminaram mal. Amém? E isso vai trazer um alerta para mim e para a sua vida. Dentro daquilo que nós já citamos em 1 Coríntios. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Aleluia. Amém? Abra a palavra de Deus em Ezequiel 28, a partir do verso 12 até o verso 18. Ezequiel, capítulo 28, verso 12 até o verso 18. Talvez a gente lê até o verso 18. Amém? E aqui a gente literalmente vai começar do começo. Amém? Aleluias. Nós vamos ver alguém, um personagem, que por causa do seu orgulho, ele começou muito bem. Mas o final dele foi terrível. Amém? Diz assim,
Verso 12. Filho do homem, erga um lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe: assim diz o soberano Senhor, você era um modelo da perfeição, cheio de sabedoria e de perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. Sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engates e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso o designei. Você estava no monte santo de Deus e caminhava entre as pedras fumegantes. Você era inculpável em seus caminhos, desde o dia em que foi criado, até que se achou maldade em você. Aleluia. Até. Obrigado. Amém. Obrigado, supervisora. Louvado seja o Senhor. Amados, esse personagem que se chama Lúcifer, que agora se tornou o inimigo das nossas almas, ele começou muito bem. Até que se achou maldade nele. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso eu o lancei humilhado para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim guardião, do meio das pedras fumegantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza, e você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu resplendor. Por isso eu o atirei à terra. Fiz de você um espetáculo para os reis. Por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários. Por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu, e reduzi você a cinzas no chão, à vistas de todos os que estavam observando. Aleluia. O que o orgulho pode fazer, amados? Conosco. Amém? Nós vimos como que ele foi criado até que se achou orgulho no seu coração. E essa foi a sua queda, amém? Eu não vou ir muito a fundo, amém? Tem muitos textos para ler, mas eu quero que os amados abram em Gênesis capítulo 1, verso 26. Eu creio que os textos que nós vamos ler já falam muito por si mesmo. Amém? Gênesis capítulo 1, verso 26, até o verso 29. Aleluia. Diz assim: então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem um começo melhor que esse? Aleluia. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra, e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Deus os abençoou e lhes disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Disse Deus: eis que lhe dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes, e todas as árvores que dão fruto com sementes, elas servirão de alimento para você. E te dou todos os vegetais como alimento, e tudo o que tem fôlego de vida. A todos os grandes animais da terra, todas as aves do céu, e todas as criaturas que se movem rente ao chão.
E assim foi. Aleluia. Depois vamos ver que Deus, Ele não colocou o homem na terra. Ele formou um jardim. Ele criou um jardim especial. E colocou o homem ali, onde todos os finais das tardes, Ele vinha pessoalmente ter comunhão com o homem. Aleluia. Mas vamos em Gênesis capítulo 3. E como este homem terminou? Gênesis 3, capítulo 3, verso 16. Gênesis 3, capítulo 3, verso 16 diz: a mulher, ele declarou: multiplicarei grandemente o seu sofrimento na gravidez. Com o sofrimento você dará à luz a filhos. E o seu desejo será para o seu marido e ele a dominará. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore do qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que se alimentar das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirada, porque você é pó e ao pó voltará. Pula para o verso 22. Então disse o Senhor Deus: agora o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Não se deve, pois, permitir que ele tome também do fruto da árvore da vida, e o coma, e viva para sempre. Por isso o Senhor Deus o mandou embora do jardim do Éden, para cultivar o solo da qual foi tirada. Depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante que se movia, guardando o caminho da árvore da vida. Aleluia. Pela desobediência e incredulidade, o homem caiu. E essa é a condição dele até os dias de hoje. Graças a Deus, porque o Senhor nos amou e enviou o seu Filho e nos resgatou, amém? Nos dando uma oportunidade. Abra a palavra de Deus, agora, amados, em 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. 1 Samuel, capítulo 10, verso 1. Vamos ver agora outro exemplo, amados, de alguém que começou bem, mas também caiu, terminou mal, o seu fim não foi bom. Vamos ver o que a rebelião e um coração obstinado também pode fazer e gerar a sua queda. Amém? 1 Samuel capítulo 10, verso 1 diz: Samuel apanhou um jarro de óleo e derramou-o sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo: o Senhor o ungiu como líder da herança dele. Pule para o verso 6, fazendo um favor. Verso 6. E o Espírito do Senhor se apossará de você, e com eles você profetizará, e será um homem novo. Aleluia. Assim que esses sinais se cumpriram, faça o que achar melhor, pois Deus está com você. Aleluia. Saul, amados, não foi o povo que elegeu Saul como rei, foi o próprio Deus. E o Senhor, quando o elegeu, derramou o seu Espírito sobre ele, e ele se tornou um homem novo. Aleluia. Mas vamos para 1 Samuel capítulo 15, verso 20 ao 27. 1 Samuel capítulo 15, do verso 20 ao 27. E qual foi o final de Saul? Aleluia. Disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Será que isso foi verdade? Trouxe Agag, rei dos amalequitas,
mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor Deus, seu Deus, em Gilgal. Mas não foi isso que o Senhor falou para ele. Não foi essa a missão que ele deu. O Senhor falou que consagrou tudo à destruição. O rei, todos os moradores, todos os amalequitas, todas as ovelhas, o Senhor consagrou tudo à destruição. Mas Saul se rebeliou e não obedeceu. E quando Samuel foi enviado a ele e o questionou, ele falou, não, mas eu obedeci. E nós vamos ver que o texto dele, ele mesmo se contradiz. Amém? Continuando. Samuel, porém, respondeu, verso 22. Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, Ele o rejeitou como rei. Aleluia. Vamos ver outro exemplo, amados? 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Vamos ver o que o pecado sexual pode fazer também? Ele pode fazer cair. Os servos do Senhor falam constantemente acerca disso. Não brinque com o pecado sexual. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 1, verso 1. Diz assim: Salomão, filho de Davi, estabeleceu-se com firmeza em seu reino, pois o Senhor, o seu Deus, estava com ele e o tornou muito poderoso. Pula para o versículo 7. Versículo 7. Naquela noite Deus apareceu a Salomão e lhe disse: peça-me o que quiser e eu lhe darei. Salomão respondeu: tu foste muito bondoso para com meu pai Davi, e me fizeste rei em seu lugar. Agora, Senhor Deus, que se confirme a tua promessa ao meu pai Davi, pois me fizeste rei sobre este povo tão numeroso quanto o pó da terra. Dai-me sabedoria e conhecimento, para que eu possa liderar esta nação. Pois quem pode governar este povo tão grande? Deus disse, verso 11, Deus disse a Salomão: já que este é o desejo do seu coração, e este de fato era, amém? Isso prova que Salomão começou bem, amém? E você não pediu riqueza, nem bens, nem honra, nem a morte dos seus inimigos, nem vida longa, mas sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, sobre o qual o fiz rei. Você receberá o que pediu. E o Senhor ainda fala mais: eu vou te dar riqueza também, amém? Mas quando nós vamos em 1 Reis, capítulo 11, 1 Reis, capítulo 11, nós vamos ver como foi o final de Salomão. 1 Reis, capítulo 11, do verso 1 até o verso 11. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edonitas, sidônias, hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas, casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se.
À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. E o seu coração, aleluia, já não era totalmente dedicado ao Senhor. Amém? O seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu Astarote, a deusa dos Sidônios, e a Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova. Não seguiu completamente o Senhor como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos Amonitas. Também fez altares para os seus deuses de todas as terras das suas outras mulheres estrangeiras, e queimavam incenso e ofereciam sacrifício a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, e que lhe havia aparecido 2 vezes, embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses. Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à aliança, a minha aliança e os meus decretos, os quais lhe ordenei, certamente lhe tirarei o reino e o darei a um dos seus servos. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 26. 2 Crônicas, capítulo 26, e nós vamos ver o que a soberba pode fazer também. Ela pode te fazer cair. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 26, do verso 1 até o verso 18. Diz assim: então, todo o povo de Judá proclamou o rei Uzias, de 16 anos de idade, no lugar de seu pai, Amazias. Ele foi e reconquistou e reconstruiu a cidade de Eflate para Judá, depois que Amazias descansou com seus antepassados. Uzias tinha 17 anos de idade, quando se tornou rei e reinou 52 anos em Jerusalém. Sua mãe era de Jerusalém e chamava-se Jecolias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como seu pai Amazias, e buscou a Deus durante a vida de Zacarias, que o instruiu no temor de Deus. Presta atenção nisso, amados. Enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar. Ele saiu à guerra contra os filisteus e derrotou os muros de Gade, e derrubou os muros de Gade, de Jabiné e de Asdod. Depois reconstruiu cidades próximas a Asdod e outros lugares do território dos filisteus. Deus o ajudou contra os filisteus, contra os árabes que viviam em Guarbaal, e contra os mionitas. Os amonitas pagavam tributos a Uzias, e a sua fama estendeu-se até a fronteira do Egito, pois havia se tornado muito poderoso. Uzias construiu torres fortificadas em Jerusalém, junto à porta da esquina, à porta do vale e do canto do muro. Também construiu torres no deserto e cavou muitas cisternas. Ele possuía muitos rebanhos na Cefalá e na planície. Ele mantinha trabalhadores em seus campos e em suas vinhas, nas colinas e nas terras férteis, pois gostava da agricultura. Uzias possuía um exército bem preparado, organizado em divisões, de acordo com o número de soldados convocados pelo secretário Jeiel e pelo oficial Maacéias, sobre o comando de Ananias, um dos oficiais do rei. O total dos chefes de famílias no comando dos homens de combate era 2.600. Sobre o comando deles havia um exército de 307.500 homens treinados para a guerra. Uma força poderosíssima que apoiava o rei contra os seus inimigos. Uzias providenciou escudos, lanças, capacetes, couraça, arcos e atiradeiras de pedras para todo o exército. Em Jerusalém construiu máquinas projetadas
pôr peritos para serem usadas nas torres, nas defesas das esquinas, máquinas que atiravam flechas e grandes pedras. Ele foi extraordinariamente ajudado, e assim se tornou muito poderoso, e a sua fama se espalhou para longe. Talvez depois de Davi e de Salomão, Uzias foi o maior rei. Aleluia. Mas olha o que ele fala no verso 16. Entretanto, depois que Uzias se tornou muito poderoso, o seu orgulho, a sua soberba, provocou a sua queda. Ele foi infiel ao Senhor. Aleluia. Vamos pular alguns textos, amados. Verso 19. Uzias, que estava com incensário na mão, pronto para queimar incenso, irritou-se e indignou-se contra os sacerdotes. E na mesma hora, na presença deles, diante do altar do incenso no templo do Senhor, surgiu lepra na sua testa. Quando o sumo sacerdote Azarias e todos os outros sacerdotes viram a lepra, expulsaram imediatamente do templo. Na verdade, ele mesmo ficou ansioso para sair, pois o Senhor o havia ferido. O rei Uzias sofreu de lepra até o dia em que morreu. Durante todo esse tempo, morou numa casa separado, leproso e excluído do templo do Senhor. Aleluia. Abra agora em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10, do verso 2 em diante. O que a soberba pode fazer com um homem, irmãos? Ela pode te fazer cair. O que a ganância pode fazer com um homem? Amém? Mateus capítulo 10, do verso 1 até o 8, amém? Chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes autoridade para expulsar os espíritos imundos e curar todas as doenças e enfermidades. Esses são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o publicano. Tiago, filho de Alfeu e Tadeu. Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Jesus enviou os 12 com as seguintes instruções: não se dirija aos gentios, nem entre na cidade alguma de samaritanos. Antes, dirijam-se às ovelhas perdidas de Israel. Por onde forem, pregue a mensagem. O reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulse os demônios. Vocês de graça receberam, de graça vocês vão dar. Judas Iscariotes, amados, ele não só apenas conviveu com Jesus, que já é algo muito poderoso, amém? Inexplicável. Ele também ouviu as mensagens, ele viu os milagres. Ele, amados, foi enviado, ele pregou o evangelho. Ele expulsou demônios, ele curou, ele ressuscitou mortos. Amém? Mas qual foi o final de Judas? Mateus capítulo 26. O que a ganância pode fazer, amados? Ela pode nos fazer cair. Aleluia. Mateus capítulo 26, do verso 14 ao 16, a princípio. Mateus capítulo 26, do verso 14 ao 16. Depois a gente vamos pular para o verso, alguns versos depois. Mateus capítulo 26, verso 14 diz assim: então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, dirigiu-se ao chefe dos sacerdotes e lhes perguntou: o que me darão se eu entregar a vocês? Eu o entregar a vocês. E eles lhes fixaram o preço, 30 moedas de prata.
Deste momento em diante, Judas passou a procurar uma oportunidade para entregá-lo. Vamos pular para o verso 47 do mesmo capítulo. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12. Com ele estava uma grande multidão, armada com espadas e varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos e o povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele em que eu saudar com um beijo é ele, prenda-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. No capítulo 27 de Mateus, no verso 4, diz, capítulo 27, verso 4 de Mateus: e disse: pequei, pois traí sangue inocente. E eles retrucaram: que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e, saindo, foi-se e se enforcou. Aleluia. Amados, isso é sério. Essa é uma mensagem de alerta para mim e para você. Amém? Vamos agora em Atos. Atos capítulo 9, verso 1. E talvez agora nós vamos ver alguns exemplos que talvez fale comigo, com você. Talvez seja o nosso caso. Amém? Talvez tenha acontecido comigo, com você. Ainda que isso não determine ainda o fim. Mas mostra a graça do Senhor e nos traz uma mensagem de encorajamento e de esperança. Atos capítulo 9, verso 1 em diante diz assim: enquanto isso, Saulo ainda respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Essa era a condição de Paulo. Essa era a condição do coração dele. O que a religiosidade pode fazer, mas amém? Continuando. Dirigindo-se ao sumo sacerdote, pediu-lhe cartas para as sinagogas de Damasco, de maneira que, caso encontrasse ali homens ou mulheres que pertencessem ao caminho, pudesse os levar preso para Jerusalém. Amém? Mas o Senhor encontrou. Verso 3. Em sua viagem, quando se aproximava a Damasco, de repente, brilhou ao seu redor uma luz vinda do céu. E ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Saulo perguntou: quem és tu, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem você persegue. Levanta-se, entre na cidade, e alguém lhe dirá o que há de fazer. Verso 13. Respondeu Ananias, o Senhor agora se mostra a Ananias. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muita coisa a respeito deste homem, e de todo o mal que ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com a autorização do chefe dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é um meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e os seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Aleluia. O Senhor é maravilhoso, amém? O Senhor é maravilhoso. Aleluia. Em 2 Timóteo, capítulo 4. Vamos ver como Paulo terminou? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Esse deve ser o meu e o seu objetivo e foco. Amém? 2 Timóteo, capítulo 4, verso 6 diz: eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próximo o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida,
Guardei a fé, agora está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas a todos vocês que amam a sua vinda. Aleluia. Aleluia. Isso é poderoso, amados. Abre em 2 Crônicas agora, e vamos se aproximar ao fim. 2 Crônicas, capítulo 33, do verso 1 em diante. Porque talvez, amado, você conheça alguém, ou talvez você mesmo foi assim. Alguém perverso, muito perverso. Daquele que você fala assim, esse não tem jeito. Tem jeito, amado. O Senhor é poderoso. Aleluia. Amém? O Senhor é poderoso. Aleluia. 2 Crônicas, capítulo 33, a partir do verso 1. Eu vou ler ele bem rapidamente, amém? Por causa do tempo. Mas tenham paciência, amados. Verso 1, 2 Crônicas, capítulo 33, diz: Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado diante dos israelitas. Reconstruiu altares idólatras que o seu pai Ezequias havia demolido. Ergueu altares para os Balaíns e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito: meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Ben-Rinom. Praticou feitiçaria, adivinhação, magia, e recorreu a médiuns e aos que consultavam os espíritos. Fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e colocou no templo, do qual Deus tinha dito a Davi e a seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém eu escolhi, dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que os dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de fazer tudo quanto lhes ordenei em todas as leis, decretos e ordenanças dados por meu servo Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém, ao ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. Amém? Quando nós vamos para Reis, ele fala que Manassés, ele matou tantas pessoas inocentes, que o sangue deles cobria o templo de extremidade a outra. Amém? Mas o Senhor é rico em misericórdia. Aleluia. Verso 10. O Senhor falou a Manassés e ao seu povo, mas eles não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze, e o levaram para a Babilônia. Esse é o processo. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido, e o trouxe de volta a Jerusalém e ao seu reino. E assim Manassés reconheceu o Senhor Deus, que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura dos muros externos da cidade de Davi, a oeste da fonte de Gion, no vale, até a entrada da porta do peixe, e em torno da colina de Ofel. Também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá. Esse é o verdadeiro arrependimento, amém? Aleluia. Aleluia.
Louvado seja Deus. Bem como todos os altares idólatras que havia construído na coluna do templo e em Jerusalém, e jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor, e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que agora servisse ao Senhor Deus de Israel. Aleluia! Então, amados, se você conhece uma pessoa que você talvez falou no seu coração, esse não tem jeito. Tem jeito, amados. O Senhor é poderoso. E o Senhor nos deu a graça do arrependimento. Aleluia. Louvado seja o Senhor. 2 Samuel, capítulo 4. Vamos se encaminhar para encerrar. 2 Samuel, capítulo 4. Essa talvez seja a história da minha vida e da sua vida. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 4, verso 4 diz: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade, quando chegou a notícia de Jezreel que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e o fugiu, mas na pressa ela o deixou cair. E ele ficou manco, e o seu nome era Mefibosete. 2 Samuel, capítulo 9. Essa mostra a história da queda, amém? A descendência de Saul, da qual o Senhor tinha levantado. Não te lembra Adão? E nós não somos a descendência. Na fuga, nós caímos e ficamos aleijados dos pés. Amém? Mefibosete foi morar em Lodebar, que significa cidade amaldiçoada. Ele vivia arrastado, mendigando, numa cidade que fedia, uma cidade terrível. Mas no capítulo 9 de 2 Samuel, verso 1 diz, 2 Samuel, capítulo 9, verso 1 diz: certa ocasião Davi perguntou: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar lealdade, bondade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi. E o rei lhes perguntou: você é Ziba? Sou o teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: resta ainda alguém da família de Saul, a quem eu possa mostrar a bondade e lealdade de Deus? Respondeu Ziba: ainda há um. Aleluia. Ainda há um, e esse um pode ser aquele que você tanto ora. Amém? Ainda há um, filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde ele está? Perguntou o rei. Não te lembra a pergunta que Deus fez para Adão? Aonde está, Adão? Amém? Aonde está? Ziba respondeu: na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi, e ele respondeu: sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse Davi, pois é certo que eu tratarei com bondade, por causa da minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertencem ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: quem é o teu servo? Isso mostra a humildade. Amém? A chave. Aleluia. Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei Davi convocou Ziba e disse-lhe: devolvi ao neto de Saul, o seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você e os seus filhos e os seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto do seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa,
Ziba tinha 15 filhos e 20 servos. Então Ziba disse ao rei: o teu servo fará tudo o que o rei, meu senhor, ordenou. Assim, Mefibosete passou a comer na mesa de Davi, como se fosse um dos seus filhos. Aleluias! Mefibosete tinha um filho, ainda jovem, chamado Mica. E todos os que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém. Aleluia! Passou a comer sempre à mesa do rei. Aleluia! Nós poderíamos também falar daquele homem, o ladrão da cruz, que começou mal. Mas no último minuto da sua vida, ele reconheceu o rei, se arrependeu e foi morar. E o Senhor disse assim: ainda hoje estará comigo no meu reino. Aleluia! Se levante, amados. Amados, pode se levantar, por favor. Nós vamos encerrar. Talvez todos nós começamos mal, amém? Mas fomos encontrados pelo Senhor. E tudo se fez algo novo na nossa vida. Mas por algum motivo, você novamente caiu. E eu quero trazer uma mensagem para você. Porque talvez a sua história pode ser a de Pedro. Pedro começou ruim também. O Senhor o encontrou. Pedro era um simples pescador. Mas Jesus o encontrou e o chamou para si. Ele caminhou com o Senhor. Viu todas as coisas. E quando o Senhor falou assim: importa que o homem seja morto, Pedro falou para ele: mestre, eu nunca te abandonarei. Eu estarei com você para sempre. E o Senhor falou: ainda hoje você vai me negar 3 vezes. E isso se cumpriu. E quando Pedro o negou 3 vezes, Jesus morreu ali naquela cruz. Pedro tirou as suas roupas e voltou para a Galileia. Voltou de novo para o mundo. Mas Jesus não o deixou lá. João capítulo 21, eu quero ler esse último texto e encerrar a minha oportunidade. João capítulo 21. Pedro era muito especial. Quando ele apareceu depois da ressurreição, ele fala para Maria: vá aos apóstolos e a Pedro. Pedro já não fazia mais do grupo de apóstolos. Mas Jesus foi até ele, lá na Galiléia. Amém? E ele perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro disse: sim, Senhor, tu sabes. Apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me amas? E Pedro falou: tu sabes, Senhor, eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. E quando o Senhor perguntou pela 3ª vez: Pedro, tu me amas? Pedro falou: tu sabes, Senhor. E o Senhor então restaura Pedro. Aleluia. Então, ainda que você tenha caído, amados, ou que você esteja caído, o Senhor pode te restaurar. Ainda não é o fim. Amém? Os amados recebem essa palavra no poderoso nome de Jesus. Eu agradeço uma oportunidade no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. A palavra do Senhor diz: amados, quem é o homem para que Deus se lembre de nós? Mas desde a queda, o Senhor não se cansa de clamar e gritar. Luciana Miura, aonde você está? Irmão Paulo, aonde você está? Evangelista Gilena, aonde você está? Ele não cansa de dizer: irmã Maria, aonde você está? Márcia Mafra, aonde você está? Supervisora Ellen, aonde você está? Pastor Fernando, aonde você está?
Ele não se cansa de dizer: Bispa Cidinha, onde você está? Nos procurando, amados. O desejo do Senhor é restaurar a nossa sorte e a sorte da nossa casa, como fez com Mefibosete. Nós estávamos rastejando no pó da terra, no lamaçal do pecado, mas o Senhor enviou o Rei Jesus, para nos tirar dessa condição e nos levar para a sua mesa. E algumas versões diz: você comerá pão para sempre na minha mesa. Ele, o próprio pão vivo, que desceu do céu, veio nos alimentar. E agora virá nos buscar para estar com Ele na Nova Jerusalém. Aleluia! Louvado seja Deus. Repita comigo: precioso Senhor Jesus. Precioso Senhor Jesus. Eu me arrependo de ter andado nos meus próprios caminhos. Eu me arrependo, meu Senhor, de não ter obedecido às tuas leis, à tua palavra, mas de fazer conforme a minha vontade caída. E nessa manhã, Senhor, pelo lavar da tua palavra, que foi tão claramente colocada aqui, eu me arrependo. E eu te peço, Senhor, arranca-me de Lodebar e leva-me para ti. Eu quero estar todos os dias da minha vida assentado à mesa do Senhor, comendo de ti. E naquele grande dia, quando o Senhor vier me buscar, eu quero entrar no teu glorioso reino. Me ajuda a me preparar em santidade, em justiça, em arrependimento. Senhor meu Deus, seja meu único Senhor e o meu único Salvador. Enche-me do teu Espírito Santo e do temor do Senhor. Concede-me todos os dias da minha vida o arrependimento, a humildade. Senhor Jesus, guia os meus passos para o teu glorioso reino. E por favor, Jesus, escreve o meu nome no livro da vida do grande Rei, do Cordeiro Santo de Deus. E eu declaro que nesta manhã eu nasci de novo. Aleluia! Glória a Deus, aleluia! Aleluia! Precioso Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por não nos deixar caídos, mas nos levantar e nos tomar pela mão e nos conduzir à tua mesa, onde podemos nos alimentar de ti e onde vamos caminhando, Senhor, na tua presença, até que naquele grande dia estaremos para sempre contigo. Muito obrigada, Senhor. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu glorioso rosto sobre ti. Que o Senhor, assim como Davi teve misericórdia de Mefibosete, que o Senhor tenha misericórdia de ti e da tua casa. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, no mais poderoso nome do Senhor Jesus. Aleluia.
hoje e pra sempre.